nosso verso para memorizar está em Mateus capítulo 28, verso 19, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O tema do Deus da missão é de fato um fio condutor que percorre toda a Bíblia e revela o propósito de Deus para a sua criação. Esse propósito centraliza-se na restauração da imagem de Deus em seus filhos caídos, como podemos ver em passagens como Colossenses capítulo 3, do 9 ao 10 e 1 João capítulo 3, verso 2. Essa missão divina serve como o pano de fundo essencial para entendermos a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, podemos perceber um Deus que nos busca de forma deliberada. Mesmo após a separação causada pelo pecado, Deus continua sua missão de restaurar o relacionamento rompido com essa humanidade, culminando no glorioso momento em que Ele fará nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. No entanto, Deus escolheu se manifestar de maneira que possamos compreender sua natureza e propósito, permitindo-nos estabelecer um relacionamento real e duradouro com Ele. Em outras palavras, não apenas chegamos a conhecer a Deus, mas também compartilhamos nossa experiência com o seu amor salvador com os outros. Dessa forma, as Escrituras nos fornecem os elementos fundamentais de sua missão. Elas nos revelam a história do plano redentor de Deus, sua graça, seu amor e sua busca constante para reconciliar a humanidade consigo mesma. Essa compreensão da missão de Deus é fundamental para nossa fé e nossa resposta à sua chamada para participar ativamente de sua missão na Terra. A missão de Deus nas Escrituras coloca Jesus na vanguarda e no centro, destacando como o único caminho para a salvação. Jesus afirmou com clareza: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. No entanto, Jesus também nos ajuda a compreender a centralidade do Deus triuno em sua missão. Tudo que Jesus fez tinha como objetivo seu Pai Celestial, ou derivava do Pai. No entanto, é crucial lembrar que a missão de Jesus não começou quando ele veio ao mundo. Ele a havia recebido do Pai antes mesmo da criação do mundo. Efésios 1:4 e 1 Pedro 1:20. Portanto, Deus planejou buscar a humanidade antes mesmo de criar o mundo e entrou intencionalmente na história para cumprir esse propósito. O Filho de Deus foi o Criador do mundo. João capítulo 1, verso 3. E na plenitude do tempo, Gálatas 4:4, Deus demonstrou o seu amor enviando o Filho à Terra. João 3:16 e 17. O Filho veio, morreu na cruz e venceu a morte. Posteriormente, enviado pelo Pai, o Espírito Santo veio à Terra. João 14, verso 26 e capítulo 16, verso 7. Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8 a 11. E dando continuidade à missão do Pai e do Filho, capacitando e enviando o povo de Deus para cumprir a missão. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 21 e 22. Lendo estes versos, podemos compreender que a missão tem sua origem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Isso deve moldar nossa própria missão de maneira profunda e significativa. Embora a palavra Trindade não seja encontrada na Bíblia, há evidências abundantes das três pessoas da Trindade trabalhando juntas em unidade na missão. Após sua ressurreição, Cristo apareceu aos discípulos e prometeu que enviaria a promessa do Pai e que eles seriam revestidos do poder que vem do alto. Isso demonstra a realidade da missão da Trindade em ação, com a promessa do Pai, a certeza do Filho quanto ao cumprimento dessa promessa e a vinda do Espírito Santo. Portanto, nossa compreensão da missão deve refletir a natureza triuna de Deus, reconhecendo que a missão não é nossa, mas pertence ao Deus triuno. Isso nos dá confiança de que a missão de Deus será cumprida, pois Ele é fiel e soberano em sua ação redentora e na história da humanidade. Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20, declara: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado.
E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus deu aos seus seguidores a missão de fazer discípulos em todas as nações, conforme registrado nesses versos. Esse texto, conhecido como a Grande Comissão, tem 4 partes principais. Primeiro, Jesus convoca seus discípulos para encontrá-lo na Galileia. Segundo, Jesus se aproxima deles e afirma seu poder e domínio. Terceiro, Jesus envia os discípulos para uma tarefa, fazer discípulos. E por fim, quarto aspecto, garante estar com os discípulos até o fim. Fazer discípulos é o centro da Grande Comissão e o objetivo principal da missão. Na língua original, Mateus capítulo 28, verso 19, começa assim: Portanto, indo, façam discípulos. O portanto mostra que a comissão se baseia no que foi dito antes: a autoridade, o poder e a soberania de Jesus, conquistados em sua ressurreição. É importante notar que na Grande Comissão o único verbo do modo imperativo é façam discípulos. Ir a todos os povos, batizar e ensinar os mandamentos de Jesus são as etapas do processo de discipulado. Jesus orienta claramente os discípulos para um propósito: fazer discípulos. Essa é uma das passagens mais relevantes para a missão da igreja. Ela termina com a promessa da presença constante de Jesus com seus seguidores. Claramente, a Grande Comissão não se limitava aos primeiros discípulos naquela situação específica. Eles não podiam ir a todas as nações sozinhos para cumprir a missão de fazer discípulos. Por isso, a comissão é universal em seu alcance. Todo verdadeiro seguidor de Cristo deve estar envolvido em fazer discípulos. Além disso, a mensagem a ser transmitida, o Evangelho eterno de Jesus, é para o mundo todo, sem restrições geográficas, sociais ou étnicas. Apocalipse 14, versos 6 e 7 declara: E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a todas as nações, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esses textos apresentam o único caso na Bíblia em que as palavras Evangelho e Eterno estão juntas. O Evangelho é a boa nova da graça de Cristo que ele oferece a todos, pois ele veio ao mundo para revelar graça e verdade. Ele viveu sem pecado e morreu na cruz como sacrifício substituto para pagar a pena pelos nossos pecados. Ele ressuscitou, voltou ao céu, foi glorificado pelo Pai e hoje intercede por nós no santuário celestial. Em breve, cumprirá sua maior promessa: voltar em poder e glória e depois do milênio, estabelecer o reino de Deus na terra. Todas essas são verdades fundamentais do Evangelho eterno. No entanto, é significativo que essa mensagem seja eterna. Há apenas um Evangelho que pode nos salvar. Ele permanecerá o mesmo até que o plano de Deus seja totalmente cumprido. Nunca haverá outro Evangelho. Ensinos e doutrinas falsos surgem e desaparecem, mas a mensagem da salvação, o Evangelho eterno, é inalterável, e aqueles que creem nele e o obedecem serão recompensados. A mesma comissão dada aos primeiros discípulos também nos é dada hoje. Devemos continuar a tarefa de fazer discípulos para Cristo em todos os lugares. Mas que tipo de discípulos? Pessoas boas, piedosas e amorosas? Essas são características importantes, mas não são suficientes. Devemos fazer discípulos que sejam fiéis a todos os elementos bíblicos do discipulado, com um propósito principal: estar pronto e preparar outros para a volta do Mestre. A autora Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, declara: A proclamação do juízo é uma declaração de que a segunda vinda de Cristo está próxima.
e essa proclamação é chamado Evangelho Eterno. Assim é mostrado que a pregação da segunda vinda de Cristo, ou a declaração de sua proximidade, é parte essencial da mensagem evangélica. Deus sempre teve aqueles que refletem fielmente seu caráter e, em obediência, cumprem seus propósitos. O povo de Deus é formado por aqueles que foram chamados e que aceitaram seu convite para participar de sua graça. Todos eles foram e continuam a ser instrumentos de Deus para realizar sua missão. A aliança de Deus com Abraão e seus descendentes tinha um objetivo específico. Eles foram criados, chamados e enviados para ser agentes da missão divina, canal de bênçãos para as nações. No entanto, foram escolhidos dentro de um relacionamento de aliança com Deus, baseado em uma condição implícita de fé e obediência. Esse processo, o de atrair as nações vizinhas para Israel, era a estratégia missionária de Deus no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a missão de Deus continuou. O Salvador ressuscitado lançou então uma estratégia missionária renovada, no qual os discípulos que compõem a igreja saem em missão pelo mundo, em vez de, como no antigo Israel, o mundo vir a eles. A missão não se originou com a igreja, mas a igreja existe porque Deus ainda tem uma missão a ser cumprida e a está usando para fazer isso. Porém, resta uma questão: qual é a missão da igreja? É a mesma daquele que chamou a igreja à existência? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, declara Lucas capítulo 19, verso 10. Embora nenhum de nós possa salvar alguém, podemos e devemos apontar às pessoas o único que pode salvar, e esse é Jesus Cristo. A missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, é revelar o amor de Deus aos homens, ganhando-os para Cristo pela eficácia daquele amor, declara Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja. Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10 declara: Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribo, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmos em suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Nesta semana, estudamos 2 textos missionários fundamentais que destacam a importância de fazer discípulos na Grande Comissão e a mensagem do Evangelho Eterno. É curioso que ambos os textos tenham pelo menos um ponto em comum: o onde da missão. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. A todos os que se encontram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, Apocalipse 14, verso 6. Em outras palavras, o Evangelho deve chegar a todas as classes, nações, línguas e povos. O Evangelho deve unir os salvos em uma grande fraternidade. Temos apenas um modelo a seguir, e esse é Cristo. Se aceitarmos a verdade como ela é em Jesus, preconceitos nacionais serão superados, e o Espírito da verdade unirá nossos corações. Quando Jesus disse: Sereis minhas testemunhas, em Atos capítulo 1, 8, ele quis enfatizar 3 áreas geográficas diferentes. Primeira área: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Naquele momento, seus discípulos estavam perto de Jerusalém. Jesus quis dizer: comece a compartilhar sua experiência com Deus com as pessoas que estão perto. A missão começa com a família, vizinhos e amigos. Esse é o lugar principal da missão. Segunda área. Ele continua: como em toda a Judéia e Samaria. Nossa missão também envolve os que estão de alguma forma perto, mas ao mesmo tempo longe. São as pessoas que falam a nossa língua, têm a cultura parecida com a nossa, mas não vivem a mesma realidade que nós. Esse é o outro lugar da nossa missão. Terceira área. Além disso, Cristo declarou: e até aos confins da terra. A missão de Deus nos chama a alcançar pessoas de outros lugares, nações, grupos, pessoas, línguas e etnias. Esse é o nosso último lugar da missão.